A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Elias Antônio da Igreja Pentecostal. Louvado seja Deus, estamos aqui com a lição bíblica em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que apresentam com nova aparência. Nós estamos então iniciando esse trimestre com essa revista abençoada, que nós estaremos ali, na Igreja Pentecostal, louvado seja Deus, na Avenida Andrade Neves, na altura do número 30. Você que quer participar da escola dominical da Igreja Pentecostal, louvado seja Deus, seja bem-vindo. É a partir das 11 horas da manhã até o meio-dia, onde nós estamos aí, com esse estudo bíblico abençoado para edificar a tua fé e a tua casa e toda a tua querida família. E eu vou estar aqui trazendo uma explicação da lição que vai servir também para algum professor, algum aluno, alguém que está acompanhando aí também esse trimestre, essa revista, que todos estarão na escola dominical recebendo aí essa instrução, recebendo esse ensinamento. Lembrando você que eu sou o pastor Elias Antônio da Igreja Pentecostal, louvado seja Deus. Deus abençoe você que está no canal da nossa igreja, Deus abençoe tua vida, tua casa e toda a sua querida família. A lição de número 1 desse ano de 2025, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 3. A verdade prática. Heresias são crença e prática contrária aos pensamentos bíblicos que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. A lição em classe está em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 ao 16. E 2 Pedro também, capítulo de número 2, de 1 ao 3. Aí temos a introdução e a palavra-chave é heresia. E nós vamos então ao primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Nós estamos aqui com essa revista, onde foi mencionada para nós estarmos aí examinando e estudando e trazendo ao conhecimento dos alunos, ao conhecimento de todos aqueles que querem aprender a combater a heresia, a se identificar ali aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. O tópico de número 1, os cuidados dos pastores. Então nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo, ali em Atos capítulo 20 e o versículo 28 ao 31, ele está mostrando ali um zelo, um cuidado para a igreja. Por quê? Porque ele estava vendo que o inimigo estava rondando, o inimigo estava ali já, aguardando o momento para poder entrar. Só que a Bíblia diz que Paulo estava ali em constante oração e constante jejum e sempre alimentando a igreja por carta, despertando, orientando os irmãos para que os irmãos venham viver a verdade, viver a palavra. Você vê que no número 2, você que tem a apostila e acompanha, depois da minha partida, Paulo então está preocupado que depois da tua partida, depois da sua morte, ele estava já vendo ali que os lobos iam devorar, porque já existia já uma heresia, já existia já nos dias de Paulo alguém que aproveitava ali querendo uma oportunidade para entrar dentro da igreja. Nos dias de hoje, nós podemos trazer aqui uma reflexão de alguns líderes que nos ensinou a verdade, que nos ensinou o caminho, nos ensinou a doutrina, nos ensinou a oração, e hoje eles se foram. Deus levou para si. E como é que está a igreja hoje? A igreja não tem mais oração, a igreja não tem mais a doutrina, a igreja perdeu os fundamentos daquilo que um dia existiu na igreja. A igreja que era de milagres, a igreja que era de poder, de manifestação, e nós não vivemos mais isso nos dias de hoje.
porque nós estamos vendo que a doutrina se enfraqueceu. Nós estamos vendo que esses lobos vestidos de pastores falam de Deus, mas não tem Deus. Ensinam-se a Bíblia, mas não tem vida, não tem verdade. Então, nós estamos aqui nesse estudo para nós identificarmos, para nós poder abrir os nossos olhos e não sofrer, como muitos estão sofrendo, como muitos estão perecendo, como muitos estão desanimando, morrendo na fé. Eu sei que a gente tem que olhar para Cristo, mas é tão difícil a gente ir congregar e a gente, meus irmãos, sair com fome da igreja, como disse Joel, né? Eles comem, mas não se alimentam. Eles vão para a igreja e eles vão, ouvem a palavra, tem louvor, tem adoração, mas eles saem com frio e não se aquecem. É os dias que nós estamos vivendo, dias de esfriamento, dias difíceis, dias trabalhosos. Então aqui, como Paulo já estava advertindo a igreja, preocupado com a tua partida, porque ele sabia que tinha pessoas só esperando a oportunidade para poder se levantar. E nos dias de hoje também não é diferente. Quantos ministérios que tinham homens, mulheres, pessoas de Deus, e hoje essas pessoas já não se encontram mais e a igreja está sofrendo. A igreja está declinando. A igreja hoje está, meus irmãos, numa situação triste, uma realidade difícil de ser mudada. Por que difícil? Porque os líderes não querem mais mudar. Os líderes hoje, eles estão acostumados a viver com essa mordomia. Então, amados e queridos irmãos, nós estamos vendo o sofrimento, nós estamos vendo o declínio da igreja espiritual, a heresia, o mundo que outra hora estava lá fora, hoje ele está dentro da igreja. Vivemos essa realidade, vivemos aí essa situação tão difícil, mas Deus ele tem uma promessa para a tua igreja. Deus ele tem uma promessa para aqueles que ainda confiam, para aqueles que crêem, para os remanescentes que vivem em pão e água, que não aceita ainda as oferendas e as ofertas do inimigo e permanece na fé. Eu estou apenas aqui, eu vim trazer um subsídio da lição, para que você venha entender, você venha compreender, para que venha te ajudar a você identificar as heresias. Aqui no tópico de no 3, diz assim, origem dos falsos mestres. Então, vamos dizer aqui sobre a origem dos falsos mestres. E a revista vai dizer que são lobos ferozes. O que é isso? Lobos cruéis. É o que Jesus disse lá em João 10:10, que o ladrão veio se não roubar, matar e destruir. E ele vai dizer sobre os lobos, que quando você precisar de um pastor para orar para você, ele vai manifestar que ele não é pastor e não vai orar por você. Quando você precisar de pegar na mão de um pastor, ele não vai dar a mão para você, porque ele não é pastor. Lá em João, Jesus está dizendo que no momento da luta eles vão correr. Por quê? Porque você não tem mais lã, você não tem mais o que eles precisam, você está doente e eles não querem mais estar do seu lado, porque você não tem mais nada. Então são manifestações do que? De lobos, de salteadores, são manifestações de pessoas que hoje só querem viver o interesse, só querem viver hoje aproveitando das coisas financeiras, das coisas materiais. E é triste a realidade dizer que o povo não enxerga, porque a Bíblia diz que o entendimento das pessoas estão cegas. Quantas pessoas que estão sendo iludidas, ó, tua vida vai melhorar, vai acontecer, vai isso, vai aquilo, e não muda, não melhora. Por quê? Porque aquele que está dando uma palavra, ele não tem nem para ele. Ele é enganador, ele é espírito do engano. E a gente precisa identificar essas heresias. O Evangelho de Cristo, ele traz renúncia para nós. O Evangelho de Cristo, ele traz perca para nós. Jesus mesmo disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha-la. E as pessoas estão perdendo a vida por tantos lobos, por tantos falsos mestres e não conseguem enxergar. Estão se declinando, são heresias. São pessoas que estão prometendo o que o diabo prometeu para Jesus. Tudo isto eu te darei. E o diabo não tem nem para ele, mas ele tem ilusão. Ele tem palavras para te atrair, para te amarrar, para te prender. Então abra os teus olhos, estude a Bíblia, busque o Espírito Santo. Não precisa de teologia.
O que precisa é você estar com a vida baseada na palavra do Senhor. Buscai ao Senhor Jesus e o Senhor te dá força, o Senhor te dá graça. A Bíblia nos alerta, o povo perece por falta de conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a Bíblia, conhecer o grande Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. E essas heresias surgem dentro da igreja. Tem pessoas que outra hora, irmãos, ele era tão de Deus, ele nunca na vida colocaria uma bermuda, andava sem camisa, e hoje eles estão vivendo uma vida mundana. Hoje eles estão vivendo, meus irmãos, uma vida decaída. Por quê? Porque outra hora eles estavam por interesse. Mas quando eles começou com um chamado, pessoas que não abriam mão, pessoas que não desistiam, pessoas que viam a verdade, pregavam a verdade, mas hoje abriram mão por interesses pessoais. Pessoas, meus irmãos, que deixaram o chamado de Deus para viver as coisas terrenas. Mas um dia, todos nós vamos estar prestando conta diante de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que eram espelho, quantas pessoas que eram homens de Deus, e hoje a gente vê escândalo. Hoje a gente vê pessoas que estão caídas, perderam a fé, perderam a comunhão, perderam a graça de Deus. Mas o nosso Deus, ele é fiel para sustentar aqueles que crê, aqueles que buscam. Então a gente precisamos aí entender. Por que que hoje essas pessoas caíram? Por que que hoje essas pessoas perderam a fé? Por dar ouvido a falsos mestres. E se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos. Quantas pessoas que é atraída por essas pessoas. Palavras que pessoas, persuadem a mente, enganam as pessoas. Pessoas que viviam na fé e os discípulos deles ainda estão por aí. Você está vendo que tem muitos discípulos de Satanás, enganadores, pessoas que mudarão a verdade, pessoas que contradizem a verdade. Quantos homens que hoje escreveram aí livros, quantas pessoas que hoje mudaram a Bíblia. Você acha a Bíblia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Fica com aquela palavra que um dia mudou a tua história. Fica com aquela Bíblia que um dia que você estava na biqueira, no barco, no hospital, aquela palavra que um dia te curou, aquela palavra que um dia transformou você, é a mesma palavra. Não caia na linguagem do charlatão, não caia. Olha, para que tudo isso? Continue na fé, continue na doutrina. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Se tem alguém acomodado com você, é porque está preocupando o inferno, está preocupando o inimigo. Não procura coisas fáceis. Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflição, nós somos afligidos todos os dias. O mundo nos odeia porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Então, meu irmão, minha irmã, abre o teu entendimento, passa a estudar a Bíblia, passa a participar da escola dominical, passa a entender a palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de compreendermos e é de graça, meus irmãos. Não precisa pagar nada, é tudo de graça para você estar aí meditando na palavra de Deus. Então nós precisamos entender aqui que hoje eles estão dizendo que a Bíblia está desatualizada. Quantas pessoas, não, mas naquela época, não, mas o tempo é outro, com certeza o tempo é outro, mas o Deus, ele sempre vai permanecer o mesmo. A palavra sempre vai permanecer a mesma, não deixe as pessoas, irmãos, mudar aquilo que um dia você tinha fé, você acreditava. Não abra mão dessa fé. Deus, ele continua sendo o mesmo, hoje, amanhã e sempre será Deus. Deus é imutável e a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra e não passa a tua palavra. Tópico de número 2, o que é apologética? A definição apologética cristã é a defesa lógica, racional da tua fé cristã. Lógica, racional, com mente, com consciência, raciocina, pensa. É de Deus que você está recebendo? Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 24, dizendo, e muitos virão em meu nome. Quantas igrejas que estão no nome do Senhor, mas não tem nada de Deus? Quantas igrejas que estão louvando a Deus, mas não tem nada de Deus? Irmãos, olha para mim, não é o mundo que vai te enganar, é as próprias igrejas de Satanás, que falam no nome de Jesus, que vão te enganar, que vão te atrair,
que vão fazer você ser presa do adversário. Então abra teus olhos, ei, vê a palavra, se identifica com a palavra, olha para a Bíblia, tem renúncia, prega contra o pecado, meu irmão, minha irmã. O pecado é uma coisa que não se preocupa mais a vida de ninguém. É por isso que nós temos que estar atentos com o pecado. O pecado mata. Olha aqui para mim, na época de Jesus, havia-se os fariseus e os saduceus, escribas, havia os sacerdotes, e eles estavam, meus irmãos, com tanta heresia que eles diziam para Jesus: Jesus, seus discípulos comem sem lavar a mão, isso é tradição. E Jesus disse assim: olha, o que entra não mata, mas o que sai. Por quê? Porque o coração do homem está, meus irmãos, cheio de rancor, de ódio. O coração do homem está pecaminoso. E eles se preocupam por fora e não mais por dentro. É por isso que a gente tem que estar atento, meus irmãos. A gente tem que estar lendo a Bíblia, orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Segundo aqui, o que a defesa de Pedro se refere? Nós estamos vendo aqui que Pedro, meus irmãos, ele não defendia a causa dele. Pedro, ele não, meus irmãos, lutava pelos seus interesses, como hoje os homens. Os homens viraram estrela, os homens viraram popstar. Você vê que eles hoje vão fazer a obra de Deus, eles exigem, eles buscam, meus irmãos, tantas coisas. Pedro aqui, ele estava, meus irmãos, passando por tantas aflições. Você vê que quando lá em Atos, capítulo de número 12, quando aquele coxo foi curado, o que Pedro disse? Pedro disse: olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, foi ele que operou esse milagre. Eu apenas sou instrumento de Deus. Olha a humildade que Pedro, ele tinha diante, meus irmãos, dos seus acusadores. Uma mansidão, uma paz, uma alegria de anunciar o reino de Deus, de ver os prodígios de Deus. Pedro está mostrando para mim, para você, que toda a glória é do Senhor, que toda adoração é do Senhor. E hoje isso já não acontece mais. Hoje o homem tem roubado a glória de Deus. Hoje o homem tem roubado, ouvintes, ali a glória do Senhor, porque eu faço, porque eu mando. Você vê que hoje o povo está idolatrando o homem. Você vê que hoje o povo, ele vai pelo homem, ele já não vai mais pelo Espírito. Por quê? Porque não discerne mais. Por isso que você vê muitas pessoas perecendo, muitas pessoas padecendo. No número 3 aqui do tópico 2, diz assim: por que devemos combater a heresia? Por que nós devemos, meus irmãos, combater a heresia? Para que ela não venha nos dominar, para que nós não venha ser uma presa do inimigo, como também, meus irmãos, muitos aí que deixaram de combater e hoje foi dominado. Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha o exemplo. Olha, meus irmãos, que Paulo, ele combateu do início ao fim. E quantos homens, amigos, pessoas que nós conhecemos, que outra hora era de Deus, que outra hora falava de Deus, e hoje estão aí, meus irmãos, se entregando ao mundo, se entregando ao adversário, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que deixaram de confiar no grande Deus. Independente, meus irmãos, aonde nós estamos, nós temos que servir ao Senhor com amor, com alegria. Não é o nosso cargo, não é a nossa posição, não. Sempre foi Deus, sempre foi a misericórdia de Deus para a nossa vida. E nós estamos aqui já no último tópico da nossa lição. O que são heresia? Heresias, seitas e heresias. A palavra heresia no Novo Testamento grego é traduzido como seita e heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristão, pessoas que conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Na época, meus irmãos, de Jesus, tinha os fariseus, tinha os saduceus. Na época dos apóstolos também tinham, né? O próprio Saulo ali que perseguia, que pedia carta para destruir. E você vê que quando o Senhor Jesus entrou na vida dele, mudou. Então, meus irmãos, sempre vai existir alguém que vai lutar contra a verdade. Só que uma coisa eu sempre digo na minha igreja, eu sempre digo na minha pregação:
A verdade, ela é verdade até na boca de um mentiroso. Você vê que o próprio Jesus, quando atravessou-se ali para o outro lado e chegou em Gadara, o que o diabo falou? Filho de Deus. Ele sabe, meus irmãos, da verdade, e a verdade não pode ser negada. A verdade sempre vai permanecer verdade. Sempre vão querer lutar contra a verdade, mas Deus vai dar graça para que a verdade permaneça na vida dos teus filhos e os teus filhos sejam luz nessa terra. Estamos então nessa linda lição, né, meus irmãos? Aí que nós estamos estudando, e domingo agora eu vou estar ali dando a escola bíblica juntamente com o pastor Amarildo na nossa igreja às 11 da manhã, igreja pentecostal, louvado seja Deus. Heresia no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito secretário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional e determinado. O saduceu e os fariseus eram seita que formavam facção dentro do próprio judaísmo. E hoje também nós vemos que dentro da igreja existe o grupo do fariseu que tem se levantado. E eles, meus irmãos, estão esperando uma oportunidade para querer mudar. Mas enquanto a presença de Deus estiver, enquanto Deus estiver dando força, dando graça, ninguém vai mudar aquilo que Deus ele nos deu. Por isso nós perseveramos na doutrina, perseveramos na fé, perseveramos na presença do Senhor. E o tópico agora de número 3, a heresia da perdição. Irmão, nessa passagem que apresenta o sentido errôneo doutrinário como heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz a respeito de Deus e a Trindade. Como que pode, irmãos, um homem lutar contra a Trindade de Deus, que sempre existiu, está desde o começo. João mesmo disse, João capítulo 1, está desde o começo. Deus, Jesus a palavra e o Espírito de Deus que movia sobre a face das águas. E nós estamos vendo hoje tanta seita, tantas heresias que queira, meus irmãos, mudar aquilo que Deus estabeleceu. Sabemos que ninguém pode contra a verdade. Não deixa, meus irmãos, a verdade. Não deixa o caminho, não deixa a fé, não deixa a presença de Deus. E que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te ilumine. Se Deus der graça e der força, toda semana estarei aqui, trazendo aqui um subsídio a respeito da lição que nós estaremos estudando. Lições bíblicas em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Eles estão com nova aparência hoje, querendo, meus irmãos, aí distorcer a palavra. Mas o Senhor que nos dá sabedoria para nós identificarmos, e nós estamos aqui com a graça de Deus. Que Deus abençoe você, que esse estudo venha edificar tua fé, que você possa compartilhar, curtir aí a programação da Igreja Pentecostal. Louvado seja Deus. Sou seu irmão em Cristo, o pastor Elias Antônio. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus.